Iniciaremos agora algumas situações de procedimento em ocorrências a serem desenvolvidas por nós, policiais militares. Antes de entrar propriamente na disciplina, é bom a gente rever alguns aspectos legais que dominam a nossa atividade policial. Vemos agora o conceito básico de procedimento policial militar. Procedimento policial militar são condutas, comportamentos, maneiras de agir que o policial militar deve ter nas suas ações em ocorrências policiais, a fim de prestar uma atuação correta à população da qual ele serve. Então, seja, a gente deve sempre prezar pela legalidade dos atos da Polícia Militar, onde a presteza do serviço seja a melhor possível para a sociedade que tanto aclama pela polícia Militar naquele momento. Verificamos agora a ocorrência policial militar. É todo fato que exige a intervenção policial militar, por intermédio de ações ou operações. Acrescenta ainda, seja ela iminente ou não, seja ela acionada através de um telefonema público, através da central de operações ou do próprio CIODES, ou até mesmo no desenrolar do serviço policial e aquela guarnição ou aquele policial de forma isolada se depara com essa ocorrência. E para isso requer uma ação dele, que denominamos de ação policial militar, que é o desempenho isolado de fração elementar ou constituído com autonomia para cumprir missões rotineiras. Então, seja, a iniciativa do policial, através de um acionamento via telefone ou pela central de operações, ou até mesmo no meio da rua, por um necessitado, um popular necessitado, faz com que ele atue, promova a sua ação para que possa contribuir para a solução daquele litígio ou daquele problema existente na nossa sociedade. Temos ainda ações mais específicas, como a Operação Policial Militar, que é a conjugação de ações executada por fração de tropa constituída, que exige um planejamento específico. Ou seja, nós vamos realizar uma operação de busca e apreensão, nós vamos realizar um deslocamento com um preso para audiência no fórum, vamos deslocar ele para uma visita médica. Então vai ter que ter um planejamento específico de como vai ser aquela ação policial para aquela ação específica da qual ele foi. Claro, teremos nessas ações específicas sempre uma ordem de serviço da qual vai respaldar toda a ação policial e vai ter o beabá daquilo que a guarnição deva fazer para o desenrolar da sua missão. Manutenção da ordem pública é o exercício dinâmico do poder de polícia no campo de segurança pública, manifestado por atuações predominantemente ostensivas, preventivas, fardadas, visando sempre a prevenção e ou repressão dos eventos que violem a essa ordem, a fim de garantir a sua normalidade e que tenhamos uma vida comum entre as pessoas. Então esse é o conceito básico da manutenção da ordem pública. E vejamos agora as características das ocorrências que envolvem a Polícia Militar. Então, para isso, vai ter que ter sempre um fato que seja motivador, que de qualquer forma afete ou possa afetar a ordem pública. E para isso, acontecendo esse fato, vai ter que ter uma intervenção do poder público, através da Polícia Militar, que é a intervenção. Que haja a exigência da presença da Polícia Militar, quer seja de ofício, quer seja cumprimento a uma requisição, quer seja por meio de ações e operações policiais militares devidamente planejadas. Lembremos sempre que a ação policial está sempre atrelada à legalidade dos seus atos. Então, a manifestação da Polícia Militar, o emprego dela estará previsto no artigo 144 da Constituição Federal. Vejamos agora os princípios que regem a atividade policial. A atividade policial militar
ter como princípio legal a sua Constituição Federal, que foi publicada em 1988, onde diz, no seu artigo 44, a segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos. Dentre todos os órgãos, no parágrafo 5º e 6º, ele é bem específico para a Polícia Militar, onde diz lá no parágrafo 5º, às polícias militares cabe a preservação da ordem pública e o exercício da polícia ostensiva. Aos corpos de bombeiros militares, além das atribuições definidas em lei, incumbe a execução de atividades de defesa civil. Parágrafo 6º. As polícias militares e corpos de bombeiros militares, forças auxiliares e reserva do Exército, subordinam-se juntamente com as polícias civis aos governadores dos estados, do Distrito Federal e dos territórios. Então, ou seja, dentro dessa legalidade dos atos administrativos e dos atos constitucionais está a ação da Polícia Militar. Vejamos agora um pouco sobre crimes inafiançáveis. A própria Constituição Federal já elenca que crimes são esses. A esses crimes não pode ser ofertado o benefício da graça nem da anistia. Então, os crimes são os crimes de tortura, o tráfico ilícito de entorpecente e drogas afins, o terrorismo e aqueles definidos como crimes hediondos. E a prática desses crimes, as pessoas respondem desde que sejam mandantes, executores desses crimes, como também aqueles que, podendo evitar, se omitiram. Ainda segundo a nossa Carta Magna de 1988, são inafiançáveis a prática do racismo e a ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado Democrático de Direito. Então, esses crimes também são tidos como crimes inafiançáveis. São crimes inafiançáveis, segundo a Lei 8072, de 25 de setembro de 1990, com a redação dada pela Lei 8.930, de 6 de nove de 1994, a saber, o homicídio qualificado, o latrocínio, a extorsão qualificada pela morte da vítima, a extorsão mediante sequestro, o estupro, o atentado violento ao pudor, a epidemia com resultado morte, além do genocídio. Agora vamos rever um pouco, falar um pouco sobre alguns conceitos relacionados à infração penal, crime e contravenções, que são elementos que a Polícia Militar é empregada diretamente quando da existência ou da consumação dessas infrações. Então, vamos ver um pouco agora sobre o conceito de infração penal. Infração penal é toda conduta previamente tipificada pela legislação como ilícita. O que é tipificar? Então, você tem que estar lá positivado, tem que estar lá escrita na norma que aquela ação é um crime ou é uma contravenção. Essa ação, para ser considerada infração penal, ela deve estar imbuída de culpabilidade. Então, ou seja, para ter culpabilidade, a ação praticada pelo agente deve acontecer mediante dolo ou culpa, quando a lei assim prevê tal possibilidade. Por exemplo, existe na nossa legislação penal alguns crimes que são praticados somente por dolo. Bem, relacionado à questão de culpa ou dolo, vamos dar como exemplo um crime doloso, um crime de tráfico de drogas, onde a própria lei já estabelece que só comete o crime de tráfico quando essa conduta é de forma dolosa. Então, para a prática do crime de tráfico de drogas, essa prática deve ser de forma dolosa. Vejamos agora o conceito de crime. Crime é nada mais nada menos que a infração penal em que a lei prevê uma sanção de pena privativa de liberdade, sendo ela de reclusão ou de detenção, podendo ser combinado também a pena de multa, seja ela de forma alternativa ou cumulativamente. Alternativa, quando o juiz pode, ao invés de aplicar
a pena restritiva de liberdade, ele aplica uma multa. Ou pode ser cumulativa, como além da pena restritiva de liberdade, o juiz também estabelece uma multa. Esse aí é o conceito básico de crime, que diferencia um pouco sobre contravenção penal. Contravenção penal é a infração penal da qual a própria lei de contravenções penais ela estabelece uma pena de prisão simples, podendo ser aplicada de forma isolada, de forma alternativa ou cumulativamente a pena de multa. Observamos então que a contravenção penal é a infração penal de baixa levisidade contra as pessoas. A exemplo disso, nós temos lá a contravenção penal de vias de fato, onde dois indivíduos se agridem e provocam lesões mínimas, arranhões, puxão de cabelo. Então essas infrações aí são tidas como infrações penais, tidas como contravenção penal. Vejamos agora o sentido da palavra. Considere-se preso, relacionado às interpretações doutrinárias e jurisprudenciais. Quando se fala que fulano foi preso, quer dizer que foi condenado, em que seu espaço físico foi limitado, que foi trancado em uma sala, em uma cela, em um xadrez e etc e tal. Difere quando se diz que Beltrano recebeu voz de prisão, pois a este, em razão do cometimento de um crime ou contravenção, será encaminhada a uma delegacia de polícia civil. Nós vamos ver no decorrer das nossas instruções que algumas pessoas não podem ser presos quando praticado crimes que não sejam inafiançáveis. Ou seja, ele só pode ser preso quando praticar crimes tidos como inafiançáveis. Então, quando essas pessoas, determinadas pessoas, praticarem crimes inafiançáveis, a gente mostra o som mais à frente, nós vamos ver quem são essas pessoas, ela sim será trancada em uma cela. Quando acontecer outros tipos de crimes, a ocorrência vai ser registrada, encaminhada à delegacia de polícia, onde o órgão da qual aquela pessoa pertença é que vai ter a iniciativa, que vai averiguar ou não a conduta de seu servidor ou de seu agente e verificar se ele merece ou não ser processado ou punido mediante a prática daquele ato delituoso. Indispensável saber um pouco sobre grupos vulneráveis. O que são grupos vulneráveis? Grupos vulneráveis é um conjunto de pessoas que, por questões ligadas a gênero, a idade, condição social, deficiência e orientação sexual, tornam-se mais suscetíveis à violação de seus direitos. Para efeitos didáticos, esses grupos são classificados em 6 categorias. Vamos supor, o grupo das mulheres, crianças e adolescentes, idosos, população de rua, pessoas com deficiência física ou sofrimento mental e membros da comunidade LGBT. Em cima desses grupos, algumas exigências são tidas aos profissionais de segurança pública frente a esses grupos vulneráveis, pois a atividade de segurança pública exige profissionalismo, em que seus profissionais saibam lidar com as pessoas sem discriminá-las, garantindo seus direitos e resolvendo conflitos de forma serena e igualitária. Não pode ter manifestações de parcialidade por ações policiais. Em breve estaremos próximos do momento aí das eleições. Embora o policial militar, ele como pessoa física, a pessoa do policial militar, a pessoa de Ednilson Barros, tenha um candidato como pessoa, tenha um candidato a vereador, um candidato a prefeito, porém ele, investido da função pública, ele não pode fazer uma manifestação partidária enquanto no exercício profissional dele. Então ele tem que agir de forma imparcial. Ele não pode manifestar o seu interesse particular enquanto cidadão de bem, enquanto eleitor, dentro do exercício profissional ou no exercício profissional no uso da farda. Ele não pode usar
aquele instrumento de trabalho dele, que é a farda policial, para fazer uma propaganda ou uma manifestação política relacionada ao candidato que ele tenha simpatia ou que ele vote. Pois diz lá a Constituição Federal, em seu artigo 3º, que constitui um dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, é promover o bem de todos, sem preconceito de origem, de raça, sexo, cor, idade, acrescento mais ainda, religião e quaisquer outras formas de discriminação. Então não pode ter ações de discriminação nas ações policiais, seja ela a ocorrência que for. Falamos um pouco sobre minorias, nós vemos muito essa palavra aí no cotidiano brasileiro, fala sobre minorias, sobre busca do direito das minorias. Então, vejamos o que sejam minorias. Segundo Saboia, minorias é um grupo de cidadãos de um Estado constituído minoria numérica e em posição não dominante naquele Estado, dotado de características étnicas, religiosas ou linguísticas que diferem daquelas pessoas tidas como a maioria da população, tendo um senso de solidariedade um para com o outro, motivado senão apenas implicitamente por vontade coletiva de sobreviver, cujo objetivo é conquistar igualdades com a maioria nos fatos e na lei. Então, ou seja, não pode ter discriminação pelo fato da pessoa, vamos supor aqui em Pernambuco, você é torcedor do Sport, você é torcedor do Náutico, você é torcedor do Central. Você não pode ter um exercício de diferenciação em razão de ter essas diferenças. Por exemplo, o torcedor do Central, ele é uma minoria na Ilha do Retiro. Porém, ele pode ser maioria lá no estado Lacerdão, lá em Caruaru. Então, ou seja, né, uma minoria pode ser, essa minoria muitas vezes é tida como relativa. Vai depender do local, da região onde ele esteja desenvolvendo a sua atividade. Por exemplo, sabemos que comparado à religião, islamismo e catolicismo, um islâmico num país católico em que a religião oficial é católica é tido como minoria. Porém, um católico num país islâmico onde a religião oficial lá seja o islamismo, ele vai ser tido como minoria. Então, ou seja, é bastante relativa essa situação. Como o Brasil é um país laico, não existe uma religião oficial. Porém, a gente sabe que no mundo brasileiro... Então, vejamos um pouco agora a diferença entre grupos vulneráveis e minorias. A diferença básica é que as minorias estão limitadas aos aspectos étnicos, linguísticos e religiosos. E os grupos vulneráveis, por sua vez, estão relacionados com as características especiais que as pessoas adquirem em razão da idade, do gênero, orientação sexual, deficiência física ou sofrimento mental e condição social. Os grupos vulneráveis são pessoas que podem fazer parte de uma minoria étnica, mas dentro dessa minoria tem uma característica que as difere das demais e as tornam parte de um outro grupo. Vejamos um exemplo. Uma pessoa que faz parte de um pequeno grupo islâmico num país católico pode também ser deficiente físico. Então, ou seja, ela pertence a uma minoria religiosa, o Islã, ali naquele país, porém integra um outro grupo vulnerável por ter deficiência física. Então, de igual forma, pode haver superposição dos tipos de minorias. A exemplo, o muçulmano do Brasil será integrante tanto de minoria étnica como da minoria religiosa e da linguística, porque raríssimas são as pessoas que falam muçulmano no país. Isso é um exemplo em que
Nós, na atividade policial, podemos nos deparar com essas situações, onde tem uma pessoa que está aqui de visita, que está aqui como turista, que não fala o nosso português e não possa se entender. E o policial militar tem que estar capacitado. Então, independente dessas instruções, nós precisamos avançar. O policial militar tem que ter em mente que a todo tempo tem que se capacitar, tem que buscar conhecimento, porque pode se deparar com qualquer tipo de ocorrência no decorrer dos seus 30 anos na nossa corporação. Vejamos agora falar um pouco sobre crianças, né? Crianças, vez ou outra, nós temos ocorrências envolvendo menores de idade. Então, a criança em si não comete crime. As ações delituosas, seja ela crime ou contravenção, são tidas perante o Estatuto da Criança e do Adolescente, tidas como ato infracional. E ato infracional é a conduta descrita como crime ou contravenção, conforme o artigo 103 do Estatuto da Criança e do Adolescente, que são ação praticada por crianças ou adolescentes parecida com ações definidas como crime ou contravenção, mas não se caracteriza como delito, e sim como ato infracional. O nosso próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, ela faz uma separação, o que é criança e o que é adolescente. Então, criança são aquelas pessoas de até 12 anos incompletos. A essas pessoas, ela não pode ser apreendida. Vejamos que, se um adulto cometer um crime, ele é preso. Já o menor, por não cometer crime, nem contravenção, comete sim ato infracional, ele não é considerado preso. Ele é considerado, a expressão utilizada deva ser apreendido. Então, nas ruas, nas entrevistas, na lavratura do boletim de ocorrência, não devemos colocar que o menor foi preso de posse de material ilícito, de droga, de arma de fogo. O menor foi apreendido na posse de arma de fogo, na arma de drogas, enfim. A expressão preso para menor não combina, não funciona. A expressão a ser utilizada deve ser o menor foi apreendido. Então, lembrando, criança, ela é aquela pessoa com até 12 anos incompletos. Então, menor de 12 anos. Adolescente é aquela pessoa que tem entre 12 anos, fez 12 anos hoje, dos 12 até os 18 anos, o menor é tido como adolescente. Ele não é preso, ele é apreendido. Então questionando a base. Então, o menor sendo adolescente, ele é apreendido. A criança, ela não é apreendida. A lei o protege. O Estatuto da Criança e do Adolescente, para aquelas pessoas menores de 12 anos que praticam atos infracionais, ela é protegida. Então, ela não pode ser tida como apreendida, só apenas os adolescentes. Vejamos que os menores de 18 anos são penalmente inimputáveis. O artigo 104 do Estatuto da Criança e do Adolescente diz que os menores de 18 anos são penalmente inimputáveis, não podendo ser condenados. Então, veja, a gente não pode atribuir responsabilidade penal para aqueles adolescentes menores de 18 anos. Então, ou seja, quando acontecer ocorrências envolvendo menores, lembramos sempre de acionar o Conselho Tutelar do município, da qual você, policial militar, trabalha. O que é o Conselho Tutelar? É o órgão permanente e autônomo, não jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente, conforme o artigo 131 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, revendo novamente, artigo 103, considera-se ato infracional a conduta descrita como crime ou contravenção penal. Então, ou seja, o menor de idade não comete crime, nem contravenção penal. Comete sim ato infracional. O artigo 104 diz que
São penalmente inimputáveis os menores de 18 anos, sujeito às medidas previstas nesta lei. Parágrafo único. Para os efeitos desta lei, deve ser considerada a idade do adolescente na data do fato. Então, ou seja, se um menor de idade, com 17 anos, 11 meses e 29 dias, mata uma pessoa, ele vai ser julgado conforme o Código Penal ou ainda vai ter as benéficas do Estatuto da Criança e do Adolescente? O parágrafo único do artigo 104 diz que será considerado a idade do adolescente na data do fato. O fato aconteceu, ele tinha 17 anos, 11 meses e 29 dias. Então ele é tido ainda como um menor de idade. E um adolescente menor de idade não pode ainda responder por inteiro pelo Código Penal brasileiro. Ele vai ter benéficas ainda do Estatuto da Criança e do Adolescente, que ele ainda não é considerado um adulto. Ele ainda não é uma pessoa imputável. E o que é uma pessoa imputável? É aquela que pode ser atribuída a imputabilidade penal àquela pessoa. Então ela responde por seus atos praticados. Os menores de idade não, eles não respondem ainda pelos atos praticados. Vejamos agora um questionamento. Se uma criança comete uma infração penal tipificada, ou seja, positivada, prevista na norma, tanto no Código Penal, ou nas leis extravagantes, ou na lei de contradições penais, e ela é apreendida na lavratura do BO, ela pode ser arrolada no boletim de ocorrência como sendo imputada. Não tem os quadrinhos lá, né? Vítima, imputado, testemunha, outro, suspeito. Ela pode ser arrolada como imputada após essa reflexão? Claro que não. Se ela não tem imputabilidade penal, como é que você, policial, vai arrolar ela no seu boletim de ocorrência como sendo uma pessoa imputada? Ah, Barros, e aí, eu faço o quê? Coloca ali outra coisa, suspeito ou outros. Preencha ali, marca o X ali, suspeito ou outros, e arrole a identificação dela no boletim de ocorrência. E no seu histórico você dá a informação precisa de que aquela pessoa foi apreendida com aquele objeto. Ou seja, na leitura do BO na delegacia, o delegado ou o escrivão ou o agente de polícia vai entender que aquele menor de idade foi o que foi apreendido com aquela droga, com aquela arma, com aquele objeto ilícito em que motivou a condução dele do local da ocorrência até a delegacia. Então, lembramos que menor de idade não tem imputabilidade penal. Na lavratura do boletim de ocorrência, façamos então, chamamos eles de suspeito, outros, citamos a lei. Esse aí, marcamos esse X lá nessas duas alternativas, e na lavratura do histórico, você descreve a ocorrência por inteiro, onde facilitará o entendimento da Polícia Civil no desenrolar da ocorrência. Vejamos agora dos direitos individuais que os menores possuem. Então lá, o artigo 106, nenhum adolescente será privado da sua liberdade, senão em flagrante de ato infracional ou por ordem escrita, devidamente fundamentada pela autoridade judiciária competente. Vejamos agora algumas garantias processuais previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente para os menores de idade. Diz lá o artigo 110, que nenhum adolescente será privado de sua liberdade sem o devido processo legal. Isso aí é o princípio da legalidade dos atos administrativos, essa aí já é protegido. Então o Estatuto só fez reforçar um entendimento para que fosse lembrado sobre esse direito que já tem a previsão legal na Constituição, não só para menores, mas para toda a população. Artigo 111. Serão assegurados ao adolescente, entre outras, as seguintes garantias. 1. Pleno e formal conhecimento da atribuição de ato infracional mediante citação ou meio equivalente. 2.
igualdade na relação processual, podendo confrontar-se com vítimas e testemunhas e produzir todas as provas necessárias à sua defesa. Defesa técnica para o advogado é um outro direito, outra garantia processual. A assistência judiciária gratuita e integral aos necessitados na forma da lei. Direito a ser ouvido pessoalmente pela autoridade competente. Direito de solicitar a presença de seus pais ou responsáveis em qualquer fase dos procedimentos. Suas garantias protegidas no Estatuto da Criança e Adolescente, porém a nossa própria Constituição também já garante essas garantias processuais. Porém, há casos em que a lei exige o encaminhamento da criança ou adolescente ao órgão competente. Quando essa criança ela é vítima de abandono, vítima de abuso sexual, vítima de exploração do trabalho, a gente vê muito isso acontecer, né? Nos interiores, nos interiores da região norte do país. A gente vê algumas ações, já teve muitas reportagens sobre essa exploração do trabalho de criança e adolescente. Quando elas também são vítimas da prostituição. Quando essas crianças e adolescentes também são portadores de deficiência em situações de abandono. Quando elas também estão foragidas de suas casas e outras situações que colocam em risco a integridade emocional, moral, mental e física dessas crianças. Vejamos agora alguns exemplos de outros grupos vulneráveis, silvícolas, índios. Aí eu pergunto, os índios eles são imputáveis ou são inimputáveis? Vamos supor que a guarnição policial seja encaminhada a uma reserva indígena e lá o índio cometeu um ato, uma lesão corporal lá, dentro da reserva indígena. Então aquele índio, que ele mal tem contato com a civilização externa. Aquela pessoa, aquele ser vivo, aquele silvícola, ele tem imputabilidade penal? Não. A própria Constituição já protege o índio. Então esse índio, ele não tem aí a imputabilidade penal. Então ele não vai responder pelos seus atos. Agora, porém, está ali o tenente Cláudio, está trabalhando ali na guarnição, se depara com a ocorrência de vandalismo, onde tem lá um estudante e ele é indígena. Porém, ele frequenta a faculdade, ele tem conhecimento de tudo que acontece no cotidiano da sua sociedade, da qual ele está imergida. Ele trabalha, ele tem a descendência indígena, ele é descendente de índios. Aí eu pergunto, essa pessoa que está devidamente instruída, que trabalhou, que estuda, que faz faculdade, faz curso superior, por ele ter a descendência indígena, ele tem imputabilidade penal ou não? Claro que ele tem. Vemos que eu dei dois exemplos aí. Um vive numa sociedade lá ainda, protegida, isolada, dentro da sua... ele conserva os seus costumes de nascença. Então aquele ali, a Constituição Federal protege ele, diz que ele é inimputável. Porém, esse outro que vive na nossa sociedade, que ele fez faculdade, tem conhecimento de leis, ele é responsável por seus atos. Então, essa pessoa aí, ele tem imputabilidade penal. Então, a questão do silvícola aí, atribuído aos índios, é aquele índio que vive lá, na sua aldeia. Não é aquele índio que vive na sociedade nossa, na sociedade contemporânea, e que tem conhecimento de leis, que faz faculdade, que, ou seja, ele tem outros costumes. Então, a essas pessoas aí, sim, pode ser atribuída a imputabilidade penal. O fato de ele ter a descendência indígena não o protege de não ser atribuído a imputabilidade penal pelos seus atos.
Outros grupos que estamos relacionando aqui, policiais civis, policiais federais, podem ser considerados um grupo vulnerável ou não. Depende. Se, devido a algumas revanches que alguns grupos paramilitares ligados a milícias, a prática de crimes, estão favorecendo contra policiais militares, policiais civis, policiais federais ou não, policiais rodoviários, a depender dessas ações, a gente pode ser tido como grupos vulneráveis. Eu tenho uma prima que ela é casada com um oficial da Polícia do Rio de Janeiro. Tive a oportunidade de conversar com ele e ele disse que ele não anda fardado na rua, de hipótese nenhuma. Ele anda fardado. Ninguém onde ele mora sabe que ele é policial militar, que ele é oficial da polícia. Então, até o carro que ele vai para o quartel trabalhar, ele vai num carro descaracterizado. A viatura não vem buscar ele, apesar de ele estar numa função de comando lá. Ele vai no carro descaracterizado, de modo que ninguém sabe que ele é um policial militar. Então, a depender de determinadas situações, podem ser tidos como grupos vulneráveis. Policiais militares, policiais federais, policiais civis. As pessoas homoafetivas, gays, grupos, pode ser, em determinado local, pode ser tido como minorias, mas são grupos vulneráveis em que também situações de ocorrências envolvendo essas pessoas deva ter um trato mais reservado, deve ser tratado da forma como ele quer ser chamado. Enfim, o policial militar deve respeitá-lo da forma como está previsto na lei. Não pode haver discriminação em razão de raça, cor, sexo, religião e outros tipos de discriminação. Outro exemplo é os ateus e agnósticos. Também são grupos vulneráveis que podem se envolver em ocorrências em razão de defender uma causa, de acreditar ou não na existência de Deus, de Cristo. Enfim, são alguns exemplos de alguns grupos em que cabe a nós, polícia militar, cada dia se especializar, identificar, de rever, de se capacitar para o convívio a diversos tipos de ocorrências que ainda estão por vir no decorrer da nossa vida profissional. E com essa informação, nós fechamos este módulo.